Bom dia, docente. Boa tarde, boa noite. Chamo-me Igreja, da GED1A, Gestão de Emprego. Eu vou falar sobre o quadro conceptual. O que é exatamente o quadro conceptual na contabilidade? Em poucas palavras, o quadro conceptual é um conjunto de princípios que orientam a elaboração e a apresentação das informações financeiras. Ela serve como base teórica para o desenvolvimento das normas contábeis, ajudando a garantir que as demonstrações financeiras sejam consistentes, compreensíveis, úteis para os usuários. Fala também da finalidade do quadro conceptual. O quadro conceptual tem a finalidade de ajudar os preparadores da DFS a aplicar o PGC. E a DFS, posso dizer que exatamente são informações obrigatórias. São informações obrigatórias que toda empresa tem ou que possuem negócios. Também a finalidade, isso que eu dizia. Eu dizia que o quadro conceptual também ajuda aos autores da DFS a formar uma opinião com base nos critérios exigidos com o PGC. Vou falar também sobre o âmbito do quadro conceptual. O que exatamente explica o quadro conceptual? O quadro conceptual explica somente as da DFS com finalidade geral e não relatórios financeiros com finalidades especiais. Elas são obrigações fiscais e com os seguintes objetivos de proporcionar informações sobre o posicionamento, alterações, desempenho financeiro de uma entidade. Ela tem também informação e direcionada aos denominados utilizadores da DFS, que podem ser os investidores, os empregados, os financiadores, fornecedores, clientes, governo e público em geral. Vou falar também sobre os pressupostos subjacentes e base de acréscimo. Os pressupostos subjacentes de base dos acréscimos na DFS são preparados na base contabilística do acréscimo, onde os efeitos das demonstrações e dos outros acontecimentos são reconhecidos. Isso quer dizer que, quando ocorre e são registrados na contabilidade e relatadas na DFS dos períodos a que dizem respeito. Vou falar também sobre as características qualitativas da DFS. Algumas características da DFS sejam úteis para os seus utilizadores, compreensibilidade, relevância, fiabilidade, comparabilidades, elementos da DFS. Vou dizer também, elas retratam os 4 elementos da DFS, elas retratam os efeitos financeiros das transações e de outros acontecimentos agrupados em classes conforme as suas características econômicas. Vou falar também sobre a posição financeira. Os elementos são diretamente relacionados com a mensuração da posição financeira no balanço. O ativo, que são recursos controlados pela empresa como resultado de acontecimentos passados, dos quais se esperam que fluam benefícios econômicos futuros para a empresa.
Vou falar também sobre o passivo, que são posições financeiras desta empresa, que são obrigações presentes da entidade, resultantes de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resultem para a entidade saída de recursos incorporados, benefícios e econômicos. O capital próprio é o interesse residual dos ativos, depois deduzidos a todos os passivos. Já o desempenho, os elementos diretamente relacionados com a mensuração, o desempenho na demonstração de resultados são rendimentos e gastos. Vou dizer exatamente o que é o rendimento. O rendimento é o aumento dos benefícios econômicos durante o período contabilístico sobre a forma de entrada ou aumento dos ativos e diminuições dos passivos. Isso quer dizer que eles aumentam os aumentos do capital próprio para a lei de contribuições dos detentores do capital. Vou explicar mais ou menos um trechinho sobre o que são rendimentos. Rendimentos são aumentos ou benefícios econômicos durante o período contabilístico, que é a entrada ou aumento dos ativos e diminuições do passivo, que resulta em aumento do capital próprio para a lei de contribuições dos detentores do capital. O que é gastos? Gastos são reduções nos benefícios econômicos durante o período contabilístico. Também vou falar do gasto, a posição financeira no conte. Os gastos conte são sob a forma de saída ou diminuições de ativos ou do aumento ou do passivo que resultam em reduções do capital próprio para além das distribuições aos detentores do capital. Eu vou falar também sobre o que é o reconhecimento dos elementos da DFS. O reconhecimento na DFS é o processo que incorpora no balanço ou na demonstração de resultados ou itens que satisfaçam a definição dos elementos da DFS, ou seja, o processo da apresentação do item por escrito ou por uma quantia monetária. E isso devem ser conhecidos. Se for provável, elas devem ser se for improvável que qualquer benefício econômico futuros associados fluam para o da entidade. O item pode ser mensurado com fiabilidade. Vou falar sobre o reconhecimento dos ativos. O que é o reconhecimento do ativo? Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que os benefícios econômicos ou futuros fluam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. O que é um reconhecimento do passivo? O que é um passivo reconhecido? No balanço, quer dizer que é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação presente ou a quantia pela qual a liquidação terá lugar ou pode ser mensurada com a fiabilidade. O que são o reconhecimento de rendimentos? O reconhecimento de rendimentos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tem havido um aumento de benefícios econômicos futuros que podem ser mensurados com a fiabilidade de aumento de um ativo ou da redução de um passivo. Então, isso quer dizer que numa demonstração, os resultados podem aumentar ou também podem diminuir. Já o reconhecimento de gastos
são aquelas que são reconhecidas na demonstração financeira quando uma redução de benefícios econômicos futuros pode ser amensurada com a fiabilidade e resultado da redução de um ativo ou do aumento de um passivo. A mensuração dos elementos da DFS. A mensuração é o processo de determinar as quantias monetárias através dos elementos da DFS que são reconhecidas e mostradas no balanço e na demonstração de resultados. Para isso, os custos históricos, temos os custos históricos, custos correntes, custos realizáveis ou liquidação, os valores presentes ou valor justo. Vou falar também sobre o conceito de capital e da manutenção do capital. Por um lado, temos um bom conceito, né? Conceito financeiro, que é o monetário, o valor. E por outro lado, temos o conceito operacional, que é físico. O capital é o sinônimo do ativo líquido ou capital próprio da entidade. Ou por outro lado, o conceito físico capital significa a capacidade produtiva da entidade. Vou falar também sobre alguns elementos da demonstração financeira no quadro conceitual. Os elementos da demonstração financeira no quadro conceitual são de acordo com são de acordo com a posição financeira e o desempenho de uma entidade. O ativo, por exemplo. O ativo nos elementos da demonstração financeira no quadro conceitual são recursos controlados pela entidade que resultam de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos futuros. Os ativos podem incluir bens tangíveis, como imóveis, equipamentos intangíveis, como patentes de marcas. Já nos passivos, representam as obrigações atuais da entidade, resultantes de eventos passados ou cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Por exemplo, nos passivos, posso dar um exemplo no passivo, que são empréstimos, contas a pagar ou outras dívidas. Vou falar também sobre o que é exatamente um patrimônio líquido no quadro conceitual. Ele refere à diferença entre os ativos e o passivo da entidade. Quer dizer que o valor residual que pertence aos proprietários após a redução de todas as obrigações. O patrimônio líquido inclui o capital social ou reservas e lucros acumulados. Já nas receitas do quadro conceitual, são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil que resultam de atividades normais da entidade, como venda de produtos ou de serviços. As receitas são reconhecidas quando são realizadas ou realizáveis. Fala também sobre as despesas no quadro conceitual. No quadro conceitual, representam as diminuições nos benefícios econômicos durante o período contábil e também resultam de atividades de normas ou despesas reconhecidas quando incorridas, independente de quando o pagamento é realizado. Nesse caso, as despesas. Vou falar também sobre a importância dos elementos do quadro conceitual. Elas são essencialmente para a elaboração das demonstrações financeiras, o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados. Eles ajudam os usuários a avaliar a situação financeira da entidade, sua rentabilidade e a capacidade de gerar fluxo de caixas futuros
A mensuração também apresenta desses elementos, garante a transparência e a utilidade das informações financeiras para todas as decisões. Nesse caso, são importâncias. Fala também sobre a mensuração dos elementos ou a demonstração financeira da empresa. A mensuração dos elementos das demonstrações financeiras é um processo crucial que envolve as determinações das quantias monetárias. Os elementos devem ser reconhecidos, registrados ou demonstrados. Ela, além das demonstrações, ela garante que as informações financeiras sejam precisas, úteis para os seus usuários. E também tem as bases das mensurações, que temos o custo histórico. Os ativos não são registrados pelos custos de aquisições, que incluem todos os gastos necessários para colocar o ativo em condições de uso. Essa abordagem é simples e objetiva, mas não pode refletir o valor atual do mercado. O valor justo nas bases da mensuração refere-se ao processo que seria recebido pela uma venda ou de um ativo ou pago pela transferência de um passivo. É uma transação ordenada entre participantes do mercado. Essas mensurações são dinâmicas, pode fornecer uma visão mais atualizada do valor dos ativos e dos passivos. Nesse caso, temos o valor em uso, que é a mensuração baseada em fluxo da caixa, futuros que ativos podem gerar podem ser descontados, ou valor presente. Essa abordagem é frequentemente utilizada para avaliar ou recuperabilidade de ativo. Isso, em poucas palavras, eu vou dizer que o valor em uso são aqueles que são descontados o valor que temos hoje. Vou falar também sobre o custo corrente. O que é isso de custo corrente? O custo corrente é uma entidade incorreta para adquirir ou produzir um ativo no momento atual, ou para refletir a situação financeira atual da entidade. A importância da mensuração. Na importância da mensuração, temos a transparência, que é garantir que as informações financeiras sejam presentes de uma forma clara, compreensível, permitindo que os usuários tomem decisões informadas. Na comparabilidade, facilita a comparação entre diferentes entidades e períodos, uma vez que as bases das demonstrações são aplicadas de uma forma consistente. Temos também a relevância, que segura as informações financeiras da empresa que sejam relevantes, usuários, refletindo a verdadeira situação econômica da entidade. Posso dizer em poucas palavras que a mensuração dos elementos da demonstração financeira de uma empresa é um aspecto fundamental da contabilidade que impacta diretamente com a qualidade e da utilidade das informações financeiras apresentadas. Muito obrigada e tchau. Terminei meu trabalho.